Olá, esse é mais um vídeo da série de Fundamentos de Inteligência Artificial. Hoje nós vamos falar sobre agrupamento. Então vamos relembrar um problema que nós tratamos em vídeos anteriores, que é o problema de classificar flores da espécie íris de acordo com comprimentos e larguras de pétalas e sépalas. A palavra agrupamento em inglês é clustering. Geralmente, quando a gente está falando de aprendizagem de máquina, nós usamos também essa palavra, nós usamos em português a palavra clustering para se referir a agrupamento. Existem muitos algoritmos diferentes de agrupamento. O que eu vou falar aqui provavelmente é o mais simples, é um dos mais simples de todos, que é o K-médias ou K-means. Mas antes de entrar nesse algoritmo, vamos ver aqui um gráfico de dispersão, um scatter plot, de largura da pétala versus comprimento da sépala da base íris. Então observe que os dados estão bastante espalhados. Provavelmente seria possível traçar uma linha de separação aqui mais ou menos na diagonal, se nós fôssemos fazer uma classificação, mas vamos supor que nós não sabemos os rótulos desses dados e estamos procurando agrupar esses dados em regiões bem definidas. Por exemplo, nós poderíamos utilizar círculos ou circunferências para agrupar a maior quantidade possível desses dados. Mas a pergunta fundamental é: como determinar os círculos ótimos, os melhores círculos possíveis para esse conjunto de dados? E aí nós precisamos lembrar de algumas coisas de geometria. Primeiro, para determinar um círculo, nós precisamos de duas informações, que é o centro do círculo e o raio do círculo. Esse raio do círculo pode ser determinado por uma distância entre o centro e a periferia do círculo. De posse dessas ideias, nós podemos pensar num algoritmo que, primeiro, procura o centro de um círculo, depois traça distâncias desse centro para uma periferia, englobando tudo que está dentro do círculo como sendo de um mesmo grupo ou de um mesmo agrupamento. E essa é a ideia fundamental do K-médias ou K-means. Para apresentar esse exemplo, nós precisamos primeiro relembrar algumas equações que são muito importantes para o algoritmo K-médias. Primeiro, a equação para a média de valores discretos, que nós podemos ver que é simplesmente o somatório de todos os valores dividido por n, ou seja, dividido pela quantidade de valores. Em matemática, nós geralmente representamos a média como uma variável com a barrinha em cima. Então, x barrado quer dizer a média dos valores de x. A variância é outro valor muito importante para o estudo de K-médias, e a variância é representada por S ao quadrado, que também indica que a variância é o desvio padrão ao quadrado, e observe que a variância é obtida por meio da soma de cada amostra menos a média elevado ao quadrado. Esses quadrados são somados e o resultado é dividido pela quantidade de amostras menos 1. Então, para o algoritmo K-médias, antes disso, voltando aqui um pouco, né? Então, as origens desse algoritmo K-médias é no processamento de sinais, em que, na maioria das vezes, nós temos muitos sinais, muitos dados, muitas amostras de dados em processamento de sinais, e nós precisamos comprimir esses dados. Então, para a gente ter ideia da quantidade de dados que nós temos em sinais quaisquer, basta a gente saber que, por exemplo, em música de um único canal, sem ser música estéreo, nós temos uma taxa de amostragem de cerca de 44.000 Hz, ou seja, a cada 1 segundo são coletadas 44.000 amostras. E olha que uma música com esse nível de amostragem não é lá de tão altíssima qualidade. A mesma coisa a gente pode pensar sobre vídeos, considerando que um vídeo são imagens chamadas também de quadros que passam sucessivamente no tempo, e um vídeo em média tem 30 quadros por segundo, ou seja, estão passando 30 imagens por segundo. Cada imagem dessa, se a gente considerar uma imagem de 1024 por 1024 pixels, se cada pixel ocupar um bit, nós vamos ter mais de 30 milhões de bits em um único
em um único segundo. E considerando que com certeza não é um único bit cada pixel, né? Vai ser pelo menos um byte por canal, e são 3 canais, e aí quando você faz todas essas multiplicações, você consegue perceber que a quantidade de dados em sinais, em música, em imagem, em vídeo, é muito grande, e isso precisa ser comprimido. Então eu vou fazer depois um vídeo só sobre essas questões de multimídia e de compressão de dados, mas aqui, historicamente, a gente precisa só lembrar que o Kmédia está associado com essa questão de compressão de dados em processamento de sinais. E uma das maneiras de também realizar a compressão é por meio de quantização vetorial, né? Que é um processo em que você discretiza os dados e atribui dados a determinados valores discretos. E aí há uma certa perda nessa quantização, mas é um dos processos para realizar a compressão. Então, no algoritmo Kmédias, a entrada são as observações. No nosso caso aqui, de classificar entre duas categorias das flores íris, né? Por exemplo, íris versicolor versus íris virgínica, nós podemos considerar que o x maiúsculo aqui é um par de valores, comprimento da pétala e largura da sépola, por exemplo, e cada índice desse indica uma amostra. Então a amostra 1 é um par de valores, a amostra 2 é outro par de valores, até a amostra n, que é outro par de valores, e assim sucessivamente. E nós queremos agrupar essas amostras em k-grupos, por isso que o nome do algoritmo tem esse k. Esse k indica a quantidade de grupos que as amostras serão agrupadas. E aí nós já vemos que um dos parâmetros do algoritmo além dos dados, nós precisamos dizer em quantos grupos nós queremos que o algoritmo agrupe aquelas amostras. E aí o objetivo do algoritmo é determinar um conjunto S de modo a minimizar a variância intragrupo, ou seja, determinar o conjunto, ou os conjuntos, os k-conjuntos de amostras, de forma que a variância entre os grupos seja mínima. A variância entre esses conjuntos seja mínima. Aqui a variância sendo representada por x, que pertence a um determinado grupo, menos a média dos x, de todos os x. Por isso que nós estamos minimizando a variância entre os grupos que nós estamos trabalhando. Então aqui eu chamei esse Kmédias de naive, ou tolinho, né? Simples, é o mais simples possível, e ele tem dois passos, sendo que o segundo é dividido em 2 etapas. Um passo de seleção, que nós precisamos determinar quais serão as médias iniciais, e aí geralmente esse passo de seleção é realizado aleatoriamente, né? De todo o conjunto de dados, nós selecionamos k amostras para representarem as nossas amostras iniciais, as nossas médias iniciais. Aí, enquanto não houver mudanças, nós fazemos a atribuição das amostras àquelas médias, como? Calculando a distância da amostra média, ou da amostra selecionada no passo inicial, para cada uma das amostras. E aí, nós verificamos todas essas distâncias, e a menor distância vai indicar a qual grupo ou a qual conjunto aquela amostra deve ser atribuída. E depois nós fazemos um passo de atualização, que é, uma vez que eu tenho os dados agrupados em conjuntos, eu calculo as novas médias a partir daquele conjunto de dados que eu tenho. Então vamos ver um exemplo. Nesse exemplo, eu peguei um subconjunto da íris. Na verdade, eu peguei só 10 amostras. 5 amostras da versicolor e 5 amostras da virgínica. E aqui com esse sustenido, né, nós temos aqui o número da amostra, o rótulo. Observe aqui que eu coloquei rótulo -1 para essas 5 e rótulo 0 para essas outras 5. E para cada amostra eu tenho duas características, né? Largura da sépola e comprimento da pétala. 2 características para cada amostra. Então isso quer dizer que o nosso espaço de característica ele tem 2 dimensões, x1 e x2. E agora, aqui os rótulos estão aqui só para uma questão de didática, né? Mas a gente supõe que nós não sabemos
quais são os rótulos. Nós queremos agrupar da melhor forma possível essas amostras. Então aqui está o scatter plotter daquelas 5 amostras. Observe que o próprio valor de largura já separa, né? Largura da pétala já separa os dois conjuntos, mas a gente quer fazer isso de modo automatizado, né? Aqui a gente observa, né? O ser humano observa e entende que há uma separação, mas nós queremos fazer isso de modo automatizado. Então, o primeiro passo é uma seleção aleatória. Observe que nessa seleção aleatória eu preciso ter 2 amostras. Outra coisa importante, o K que eu estou usando aqui é 2, ou seja, de partida, né? Como entrada, eu já dou o número 2 como a quantidade de conjuntos ou de grupos que eu quero que aqueles dados sejam agrupados. E aí, como são 2 grupos que eu preciso agrupar, que o algoritmo agrupe esses dados, eu preciso de 2 médias iniciais. Como eu não tenho grupos nenhum ainda para extrair essas médias, eu faço uma seleção aleatória no conjunto de dados e pego 2. É claro que essa seleção aleatória aqui, ela realmente não foi aleatória, eu peguei 2 amostras intencionalmente, que foram as amostras, voltando aqui, ó, a 7.0 e 1.4, ou seja, a primeira amostra, e a 6ª amostra, 6.3 e 2.5. 6.3 e 2.5, para usar como passo inicial para calcular as distâncias. Aí, o próximo passo, uma vez que eu tenho essas amostras iniciais, é calcular a distância de todas as amostras para essas médias. Então é claro que a distância dessa primeira média para ela mesma vai dar 0, né? A distância, no caso aqui é a distância euclidiana. Então, por que S1? Porque eu estou supondo que a média 1 pertence ao conjunto 1 e a média 2 pertence ao conjunto 2. Então, a distância de 7.0 e 1.4 para 7.0 e 1.4 é 0. Isso é a distância euclidiana entre 2 pontos, né? Agora, a distância de 7.0 e 1.4 para a segunda amostra, que é 6.4 e 1.5, vai dar 0.61. E a distância da segunda amostra, 6.3, 2.5, quer dizer, da segunda média, que representa a 6ª amostra. Então, a distância dessa amostra, 6.3, 2.5, para essa, 6.4, 1.5, é 0.1, é 1, né? E a distância da segunda amostra para a primeira média é 0.61. E assim você segue fazendo todas essas contas de distância de cada uma dessas médias para todas as amostras. Aí a gente observa, por exemplo, que a distância da primeira amostra para ela mesma dá 0, a distância da 6ª amostra para ela mesma também vai dar 0. E aí nós podemos fazer atribuições, como? Verificando os valores da distância. Quanto menor a distância, mais próxima aquela amostra está daquela média. Então, no caso aqui, 0 e 1.3. Então, eu posso atribuir como conjunto dessa amostra número 1, o conjunto 1. A segunda amostra, 0.61, 1. Então, eu posso atribuir, como a menor distância é 0.61, eu posso dizer que a amostra 2 está no conjunto 1, a amostra 3 está no conjunto 1, a amostra 4 está no conjunto 2. Aí observe, ó, 1.5, 1.44, a distância 1.44 foi menor. Então, a distância da amostra 4 para o conjunto 2 é menor. Então, eu atribuo essa amostra 4 ao conjunto 2, e aí segue. Amostra 5, atribuição de conjunto 1. Amostra 6, conjunto 2. Amostra 7, conjunto 2. Aí no 8, deu conjunto 1. Por quê? Porque a distância 0.71 é menor do que 0.89. Então quer dizer que a amostra 8 ela está mais próxima do conjunto 1 do que do conjunto 2. E assim sucessivamente. Então observe que em princípio eu já sabia, né, que de 1 a 5 deveria ser 1 e de 6 a 10 deveria ser 2. Aí a gente teve 2 erros aqui, né? O 2, a amostra 4 e a amostra 8 foram atribuídas incorretamente. Aí eu vou para o próximo passo. O próximo passo, agora eu pego, eu sei que eu tenho agora 5 amostras, quer dizer, 1, 2, 3, 4, 5, né? 5 amostras no conjunto 1, que são as amostras 1, 2, 3, 5 e 8, estão no conjunto 1. E as amostras
4, 6, 7, 9 e 10 estão no conjunto 2. Para cada uma dessas 5 amostras, eu calculo a média. E aí agora eu tenho novas médias. M1 foi atualizada. Observe que a M1 antes era 7.0, 1.4. Agora é 6.78, 1.6. E M2 era 6.3, 2.5. E agora é 6.24, 1.94. E aí eu repito o processo de novo. Como? Calculando novamente as distâncias de todas as amostras para a média 1, de todas as amostras para a média 2. Uma vez que eu tenho essas distâncias, eu verifico qual das duas é a menor. A que for menor vai indicar qual é o conjunto que aquela amostra vai ser atribuída. Por exemplo, a amostra 1, a distância para o conjunto 1 é 0.3 e a distância para o conjunto 2 é 0.93. Então, ela foi atribuída ao conjunto 1. Amostra 2, distância para o conjunto 1, 0.39, distância para o conjunto 2, 0.47. Então, como a menor distância é 0.39, a amostra 2 foi atribuída ao conjunto 1, e assim sucessivamente. Aí aqui eu marquei de vermelho 2 casos, né, que é da amostra 4 e da amostra 8, em que as distâncias foram menores para o conjunto que a gente já sabe que seria incorreto. Então, esses são 2 erros, né? Agora, observe que anteriormente essas amostras 4 e 8 elas já estavam sendo atribuídas a esses conjuntos incorretamente. Então, quer dizer que desse passo que a gente está agora para o próximo, não haverá mudança de médias. Por quê? Porque os conjuntos 1 e 2 eles vão conter as mesmas amostras que eles contiveram no passo anterior. Então, como não há mais mudança nas médias, a gente interrompe o algoritmo. E aí nós verificamos que um dos critérios de parada para esse algoritmo das K-médias é quando não houver mais mudanças nas médias. Poderia ser um critério de parada. Então, se o conjunto é muito grande e o problema é muito complexo, né, o conjunto de amostras é muito grande, pode ser que nunca essas médias parem de modificar. Elas continuam modificando com um valor bem pequeno de diferença, mas continuam modificando. Então, um critério de parada mais adequado seria a gente definir um valor, digamos, um valor epsilon 0.00001 de diferença de uma amostra para outra, que vai ser o nosso limiar de aceitação para dizer se continua ou não realizando aquele algoritmo. E aí nós temos esse agrupamento foi finalizado e nós tivemos apenas 2 erros, né? Se a gente considerar que conjunto 1 é positivo e conjunto 2 é negativo, a gente teve aqui um falso positivo e um falso negativo. Avaliação, né? Tivemos um falso positivo e um falso negativo, uma taxa de acerto de 80%, né? Se a gente soubesse os rótulos, né, e pudesse calcular essas taxas de acerto. No caso aqui a gente é capaz de calcular a taxa de acerto, porque nós já sabemos a priori quais são os rótulos, né? Nesse exemplo. E aí, como esse resultado poderia ser melhorado? Então, uma das coisas que são feitas é várias inicializações aleatórias. Observe que um dos passos que eu fiz lá foi selecionar 2 amostras para elas servirem como as 2 médias iniciais. Mas pode ser que essa escolha não seja melhor. Então, eu posso repetir esse algoritmo várias vezes, selecionando aleatoriamente 2 outras amostras. E aí, escolher o resultado que dá o maior acerto. Usar mais características, né? Então, aparentemente, para essa inicialização e para essas 2 características que eu usei, o algoritmo não consegue ter o melhor resultado possível, né, que é acertar todas as categorias. Então, nós poderíamos botar mais uma dimensão de característica para ajudar o algoritmo. Ao invés de usar as médias, nós poderíamos usar a mediana e a moda também. Então, a gente poderia ter K-medianas ou K-modas do conjunto de dados. E usar outras medidas de distância, né? A distância euclidiana é uma distância muito simples de ser utilizada, mas ela tem problemas dependendo de como os dados estão arranjados, né? Então, em outro vídeo, em algum momento eu vou falar sobre as diversas distâncias e como selecionar elas dependendo de como seus dados estão arranjados. No caso da distância euclidiana, ela tem um problema porque ela só funciona quando você tem os dados separados em modo convexo. Quando a separação dos dados tem concavidade, a distância euclidiana pode não funcionar muito bem. Então, esse foi o vídeo sobre o algoritmo de K-médias para agrupamento de dados. É um algoritmo muito simples, então por isso que o vídeo também é curto. Eu espero que você tenha gostado. Se tiver algum comentário ou sugestão ou alguma dúvida, você pode postar aí nos comentários que a gente tenta responder posteriormente. Obrigado.